Fala empreendedor, tudo certo? Você sabe qual é a importância de um contrato para o teu negócio? Meu nome é Almir Paz e eu quero te ajudar a entender e alinhar o mundo jurídico com o teu empreendimento. O meu objetivo, o meu foco é te mostrar que entender sobre contratos é de suma importância para qualquer empreendimento e que quando te prepara para fazer um contrato, tu acaba te preparando para inúmeras situações que tu nem imaginava que poderiam acontecer no teu negócio e que influenciam diretamente no seu futuro. Você deve estar se perguntando, né? Quem é esse branquelo aí com um sotaque estranho, né? De onde ele vem? O que ele faz? Do que se alimenta? Sou gaúcho, natural de Tramandaí, uma cidade aí do litoral norte do Rio Grande do Sul. Tenho 28 anos, sou casado, formado em Direito, já frequentei diversos cursos relacionados a contratos e contratos empresariais. Já ajudei, já auxiliei diversos amigos e familiares aí com seus contratos e atualmente sou assessor do Ministério Público do Trabalho, onde a gente fiscaliza aí o cumprimento das normas trabalhistas pelas empresas, inclusive a regularidade na contratação de prestadores de serviços e empregados. Desde que eu entrei na faculdade, uma coisa que me incomodava muito era a utilização exagerada aí do famoso juridiquês. Sabe aquelas coisas que nem são técnicas, que não são matérias realmente técnicas, que não são difíceis, mas que os operadores de direito aí enchem de palavras difíceis e que dificultam o entendimento pela população? Pois então, é disso que eu estou falando. E toda essa minha indignação aí começou exatamente com a matéria de contratos. E depois, no decorrer da faculdade, essa minha indignação só aumentou na matéria de direito do trabalho. Como existem coisas, situações aí que são do dia a dia das pessoas e que elas não têm a mínima noção do que é certo ou o que é errado e acabam aí agindo errado simplesmente por falta de conhecimento ou até mesmo aí achando que uma coisa é certa, mas na verdade é errada. Depois aí de passar pela faculdade, eu me formei, advoguei por um curto período de tempo e logo já assumi como assessor no Ministério Público do Trabalho. E foi então que eu percebi que essa realidade, isso que eu vivenciava, né, da dificuldade da comunicação para a população, não era um problema, não era uma coisa que só do meu círculo de convivência, do meu círculo de amizades, mas atingia sim a população como um todo. Foi aí que eu comecei a pensar, o que eu poderia fazer para tentar ajudar nesse problema, tentar aí a solucionar esse problema. E foi então, inclusive, que eu encontrei o meu propósito. Ajudar pessoas, especialmente pequenos empreendedores, a entender o mundo jurídico de forma simples, descomplicada e compreender que é possível sim crescer, evoluir, né, no seu negócio, desenvolver o seu negócio de forma sustentável, dentro dos limites da legalidade e sem receio de eventuais processos ou até mesmo da fiscalização. Não é fácil, mas sim, é possível. E foi justamente daí que surgiu essa ideia aí da primeiro final de semana dos contratos. E provavelmente virão aí outras semanas ou finais de semanas de outras matérias do direito. Aguarde! Mas agora aí que tu já me conhece, sabe um pouquinho da minha história, vamos ao que interessa, não é? Você sabe então qual é a importância de um contrato para o teu negócio? Em qualquer empreendimento aí, qualquer atividade que tu desenvolva, em um momento ou outro tu vai celebrar um contrato. Na verdade, qualquer negociação gera uma espécie de contrato, seja ele escrito ou verbal. Quando tu vai lá no mercado fazer uma compra, digamos aí que tu foi comprar um danoninho para o teu filho, afilhado, sobrinho, ou até mesmo para ti mesmo, né? Quem disse que tu não pode comprar um danoninho para ti? E quando tu passa no caixa, faz o pagamento e pega aquele produto, nesse exato momento tu está firmando um contrato, só que verbal. Quando essa negociação aí se resolve instantaneamente e praticamente imediatamente, tu pega o produto e faz o pagamento, eu acredito que pela dinâmica aí do negócio não há necessidade de se fazer um contrato escrito. No entanto, se essa compra e venda aí for algo mais complexo, for um pouquinho mais difícil, mais detalhado, ou até mesmo nas prestações de serviço, um bom empreendedor sabe que ter um contrato é uma coisa essencial para o desenvolvimento desse negócio. Mas para cada tipo de situação, aí, para cada tipo de contrato, a gente pode ter consequências diferentes por não ter esse contrato escrito. E basicamente todos eles estão relacionados a uma perda financeira ou até mesmo um gasto desnecessário. Mas isso provavelmente não é uma novidade para você. Afinal de contas, né, isso aí é basicamente como a questão da alimentação saudável. Todo mundo sabe o que é saudável e o que não é, mas nem todo mundo tem essa alimentação saudável. Então, a minha proposta aqui não é te trazer situações óbvias, como essa que eu te falei da perda financeira, mas sim questões que são de extrema importância e que são aplicáveis a qualquer tipo de contrato.
seja ele um contrato de compra e venda, prestação de serviços, contrato de trabalho, contrato social, locação, enfim, qualquer tipo de contratação. E a primeira situação aí que demonstra a importância de ter um contrato escrito para o teu negócio é a sensação de profissionalismo. No Brasil, é muito comum que empreendedores não façam um contrato escrito com medo de ofender o cliente ou até mesmo a outra parte. No entanto, eu sinceramente acredito que isso é só um ponto de vista e tudo vai depender da forma como aquele empreendedor vai colocar a situação. Quer ver? Quando você vai contratar um empreiteiro para dar aquela recalchutada na tua empresa, digamos aí que tu vai trocar o telhado dela. E o empreiteiro vem e te apresenta um contrato para te assinar, onde constam as informações pessoais, o valor total do ajustado, formas de pagamento, detalhes técnicos dos materiais que ele vai utilizar naquela obra, os períodos aí talvez que tu vai ter que interromper a tua atividade na tua empresa para que ele possa colocar esse telhado no local, um cronograma de execução das obras. Você não se sente mais seguro, não se sente mais despreocupado em firmar esse contrato e contratar esse empreiteiro? Pois então, nessa situação, apresentar um contrato, na minha opinião, ao invés de ofender o cliente ou a outra parte, ela simplesmente valorizou o trabalho desse empreiteiro. E isso serve como um pequeno exemplo que pode ser transportado para qualquer outra situação. Então, essa é a primeira razão pela qual eu entendo ser extremamente importante ter um contrato escrito para o teu negócio. Já a segunda situação, o segundo motivo, é a sensação de segurança. Quando você tem um contrato escrito, você tem um mapa dos seus direitos e deveres, tipo um manual de instruções de como agir. Você sabe o que tu pode cobrar da outra parte e o que a outra parte pode te cobrar. Ou seja, tu sabe as regras do jogo. E isso te dá tranquilidade, isso te dá segurança. E nas prestações de serviço, então, isso se torna mais evidente quando você tem um contrato estrategicamente elaborado. Pois, além de conhecer as regras do jogo, você as utiliza de forma a tirar o melhor proveito possível. Porém, transmitindo transparência na intenção das partes. Imagine aí que você é um prestador de serviços e fecha um contrato aí para construir um site de uma pet shop. Você começa a fazer a construção do site, pesquisa, enche esse site de fotos de filhotes de cachorro, de gato, faz o site de pet shop mais fofo do Brasil, hein? Mas aí, quando tu vai informar para o teu cliente que ele precisa fazer o pagamento da hospedagem e do domínio desse site, ele fica surpreso e indignado ao mesmo tempo, pois acreditava que o valor ajustado para fazer a construção do site já englobava todos esses valores e acaba alegando que é tu que tem que arcar com isso. Se você já me acompanha nas redes sociais e tem um contrato estrategicamente elaborado, você provavelmente já previu essa situação no seu contrato e poderá conversar com tranquilidade, com segurança com esse cliente e explicar, mostrar inclusive o contrato, dizendo que isso não estava previsto, não estava incluído na tua prestação de serviços. O que pode, inclusive, evitar aí até mesmo um ajuizamento de uma ação aí por causa dessa situação. E a terceira situação, o terceiro motivo pelo qual eu acredito que um contrato escrito seja de extrema importância para um negócio e que pode ser até decorrente aí da segurança, é que ele serve como meio de prova. É que quando você faz aí um acordo verbal e tem que discutir o descumprimento dele ou então executar, forçar o cumprimento desse ajuste, a primeira coisa que você vai ter que fazer na justiça é justamente comprovar que houve um ajuste. E depois disso, você vai ter que comprovar cada uma das obrigações que foram ajustadas, uma a uma, o que na maioria das vezes não é nada fácil, além de ser extremamente demorado. Imagine aí que você encomendou um produto, digamos um pijama, e que ele chegaria em 15 dias. Como que você vai comprovar que o produto que chegou na sua casa não é o mesmo que você encomendou? Que o pijama veio em algodão egípcio e não em seda? Ou então que veio do tamanho errado. Se houvesse um contrato escrito, isso tudo já estaria registrado e devidamente comprovado no contrato, tornando essa execução toda aí muito mais fácil e rápida. Isso aí é um exemplo bobo, mas reflete a realidade de qualquer contrato. E essas três situações aí que eu acabei de te falar, você vai encontrar em qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de contratação. Mas existe aí uma quarta situação que eu considero de extrema importância, que é utilizar o contrato como uma ferramenta da estratégia do teu negócio. Mas, como assim, né? É que se você elaborar um contrato de forma estratégica, você pode criar procedimentos aí para sua compra e venda ou para prestação de serviços,
de forma a surpreender aí o teu cliente, poderá aí prever prazos de tolerância, poderá prever multas e juros aí para forçar a execução desse contrato, poderá estabelecer formas aí diferentes de resolução desse contrato e poderá também fazer ressalvas para situações aí que te façam descumprir o contrato, como por exemplo o atraso na entrega da matéria-prima por um fornecedor, entre outras situações que podem ser delicadas e extremamente importantes para o desenvolvimento do teu negócio. Você poderá ainda utilizar o contrato para fazer projeções financeiras, aí fazendo uma projeção das despesas, das entradas, das saídas, realmente, e verificar até mesmo descobrir qual é o valor que você precisa ter para fazer uma reserva de emergência, fazer uma gestão patrimonial mesmo. Enfim, as possibilidades de utilizar aí o contrato como uma estratégia do teu negócio são infinitas e o limite vai ser exatamente a tua imaginação. Essas são as 4 razões aí que eu considero ser extremamente importante ter um contrato escrito para o teu negócio, mas com certeza elas não são as únicas. Então, já te convido aí a postar aí nos comentários se você tem outras situações que considera importantes. E no nosso próximo encontro, o qual eu já te convido para participar, vamos falar um pouco mais sobre a estruturação de um contrato. Quais são as regras mínimas, quais são as exigências, os requisitos para que ele seja válido e como montar ele de forma organizada. E já aproveita que tu vai lá nos comentários lá me dizer quais são as outras situações que tu considera ser importante ter um contrato escrito para o teu negócio e já me diz aí o que tu tá achando desse encontro. Então, agradeço a tua presença, muito obrigado, tchau!